Então, sejam bem-vindos a mais um dia dessa nossa semana da psicologia online, administrando, entrando nessa realidade atual de mundo online. E eu sou Cristiane Teixeira, para quem não me conhece, sou psicóloga, terapeuta de famílias, trabalho com mães, em sua grande maioria, mas atendo inúmeros filhos e filhas. E hoje vim falar com vocês um pouquinho sobre os impactos dessa realidade, dessa pandemia nas famílias, né? Olhar um pouquinho para as famílias, para as mães e como o nosso processo de autocuidado, de autoconhecimento pode favorecer tudo isso. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela da apresentação que eu fiz para a gente poder começar. E em relação a perguntas, a dúvidas, né? No fim eu vou deixar meus contatos, a Cláudia também tem meus contatos, eu estou aberta a dúvidas, perguntas, sugestões, enfim, contatos após essa realidade e de vocês que me acompanharem por aqui. Então vamos lá. Deixa eu liberar aqui a minha imagem, senão vocês não vão conseguir me ver, né? Pronto. Então vamos lá. Tecnologia facilita ou atrapalha em alguns momentos. Pronto, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho do impacto do isolamento nas famílias e como o autocuidado pode facilitar esse processo. Então, mais especificamente, vamos falar um pouquinho das mães, né? Como fica a saúde mental das mães com a pandemia? São demandas diferentes, são demandas alteradas, realidades, rotinas, uma gama de coisas acontecendo aí e que de alguma maneira trazem uma repercussão para a saúde mental, né? Então, para a gente começar a pensar das mães, vamos começar a pensar em nós, né? Qual o impacto o isolamento social tem trazido para você? Como tem sido? Como você tem se sentido? O que você tem sentido? Quais emoções você consegue definir desse cenário atual de mudanças e incertezas que todos nós estamos vivenciando? Quais práticas, o que você instaurou de novo, quais atividades, quais sensações, quais mudanças passaram a fazer parte da sua rotina hoje e que antes não faziam mais? Enquanto família, o que você percebe de novo? Como é a sua realidade? Cada um tem a sua, cada família é uma família. Então, dentro da sua realidade, o que você percebe de novo? Você tem olhado para tudo isso? Você tem esse hábito de olhar para aquilo que acontece, como isso te afeta? Enquanto família, você percebe um modo novo de se comunicar, de estar junto? Né? Como estão essas relações? Eu tenho mais tempo, eu tenho menos tempo, não alterou o meu tempo do que eu tinha antes, né? Eu convivo mais, eu estou com as pessoas ou estou mais com os meus celulares, com minha TV, com o meu trabalho. Isso mudou um pouco? Quais emoções isso tudo traz, né? O estar junto o tempo todo, o estar junto em um tempo maior do que o que a gente fazia antes, traz quais emoções para você? Às vezes você quer ficar sozinho, não consegue, ou está gostoso, prazeroso esse convívio? Como é essa convivência? Né? Nós apenas estamos juntos de corpo presente e a alma ausente,
A gente está com a nossa atenção aqui focada nesse convívio, nessa conversa, nessa descontração, ou eu estou aqui, mas com o celular, na TV, longe, com o pensamento longe? Como é essa convivência? Quais funções eu desempenho dentro dessa família? Como eu sou, o que eu sou porto seguro, ou eu sou aquela que precisa de o apoio de alguém, eu sou aquela que organiza tudo, quem eu sou, né? E se a gente pensa nas mães, a gente pode ter um pouquinho mais de profundidade nisso tudo, né? Quais funções as mães exercem, quais funções dessas funções elas têm segurança em agir ou não, como é? Como é esse universo familiar? Se eu te disser aqui que continuam iguais, mas um pouco mais intensa, se eu disser para você que algumas funções, algumas sensações, algumas emoções, elas se intensificaram nesse processo de pandemia e de isolamento, mas que continuam sendo aquilo que sempre foram. Como é que isso chega aí? E como fica então a saúde mental dessas mães em meio a tudo isso? Mais funções, tenho que agora cuidar de coisas que antes eu não cuidava, tenho que fazer mais coisas, porque a gente dentro de casa, a gente quer comer toda hora, a gente bagunça mais, a gente suja mais. Como é a saúde mental dessa mãe em meio à pandemia? Então, antes de pensar o que está acontecendo agora, vamos fazer um processo histórico da constituição dessas mães. Como foi constituída essa mãe? Né? Quem são essas mães? As mães são responsáveis pela organização da casa, pela rotina familiar, pela alimentação, pela educação dos filhos, pela organização dos horários, por quem vai tomar banho quando, qual hora é a hora de dormir, como é que vai ser essa comida de hoje, né? O cuidado com os filhos, o cuidado com a família, o cuidado com o marido para quem tem, ou o cuidado consigo apenas para quem não tem marido, porque existem muitos arranjos familiares também, né? A organização da escola, agora o homeschooling, que tem de alguma maneira suprido mais aí essa energia da mãe, administrar o universo de emoções e sensações que vão surgindo ao longo de todo esse processo e essas demandas pessoais, né? Eu fico estressada, eu fico cansada, ou eu fico feliz, ou eu consigo me dar conta. Como é? Quais são essas emoções, né? Administrar tudo isso. Então, vamos mapear aí um universo de quem são essas mães, essas mulheres. E a gente pode também levar isso, né, para os pais, para os homens. Quem são esses pais que se configuram nessa realidade? Então, vamos refletir aí um pouquinho da história. Como se constitui essa mãe? Ela tem uma história de vida, né? Antes de ser mãe, ela é uma mulher. Foi uma criança, foi uma adolescente, né? Aprendeu a ser essa mulher. Então, a gente tem uma história de vida. Aquilo que me aconteceu, como eu agi em relação a isso, o que eu senti em relação a isso, né? Essas mães, elas são inseridas em um contexto familiar único, específico, que tem um modo próprio de ver as coisas, de agir em relação às coisas, né? Quais aprendizados que essas histórias trouxeram para essa mãe, para essa mulher? Os repertórios de ação, o modo de agir, o modo de não agir, quando eu falo, quando eu silencio, o que eu sinto, como eu sinto, né? Eu fico sobrecarregada e aí eu grito, eu choro, ou eu converso sobre, né? Qual é o repertório de ação que essa mulher foi desenvolvendo? Exemplos e valores de como ser mãe e mulher, né, dentro dessa família. Respostas emocionais aprendidas, modos de agir aprendidos. Eu sou uma mãe cuidadosa que quando chega meu filho, quando chega meu marido, eu gosto de fazer um prato que eles gostam. No dia do aniversário eu gosto de dar mimos. Onde eu aprendi tudo isso? Onde eu aprendi o meu modo de ser? Então agora vamos fazer uma viagem pela sua história.
né? Se você é mãe, já pense com essa realidade, mas se não, pense com a realidade de ser mulher, a realidade de ser homem, a realidade de ser pai, né? Qual é a sua história com o feminino, com o materno, né? Como isso vem sendo construído na sua história familiar, na sua história pessoal? Como era tratada, como a mãe era tratada na sua família? Como ser mulher é visto na sua família? Como era? Quais valores? Quais crenças? Quais pensamentos? O que você ficava pensando? O que você sentia ao observar tudo isso? Né? Que ideias ficaram? Quais identificações você fez com as mulheres da sua família? Como foi esse processo? Quais respostas emocionais mais comuns em ser mulher para você? Ah, mulher chora à toa, não, mulheres são fortes, né? Como é isso para você? Como as mulheres enfrentam conflitos na sua história? Como você foi construindo isso tudo dentro de você? O que você lembra? Quais pensamentos, né? A casa dos pais, a casa das avós, a relação do pai e da mãe, né? O que você foi aprendendo com tudo isso? Então, esse indivíduo mãe, ele vai se constituindo de modo muito particular. Embora existam muitas mães, cada mãe é única e vai se constituindo nesse universo. Esse universo familiar, de respostas aprendidas ao longo das vivências, das cenas, das memórias. Meus pais brigavam muito, a minha mãe chorava, ou, né? Quais cenas familiares trazem aprendizados para você? O ser mãe, ser mulher, ou ser homem, ser pai, né? Mas o ser mãe se constitui nesse universo de relações. Então, pensando nisso numa maneira geral agora, tirando de nós e levando para o coletivo, para as muitas mães que se constituirão da mesma forma, quem é essa mãe que chega à pandemia? Ela tem um contexto único, uma realidade individual, uma demanda individual, mas ela está inserida em uma demanda coletiva. É uma pandemia. Então, como essa mulher vai agir em relação a isso, né? Como é que são as ações dessa mulher? Ela é uma mulher que enfrenta as coisas, que vai, que luta, né? Que está consciente do que está acontecendo, do que pode e o que não pode fazer, o que consegue e o que não consegue, que precisa de ajuda, quando, como, né? Qual é a realidade financeira dessa mulher? É uma mulher que depende de outras pessoas, que depende do marido, que não trabalha, ou já é uma mãe que é responsável financeira pela casa, né? Seja sozinha, porque hoje existem muitas mulheres que sozinhas tomam conta de uma família sem ter o pai presente, ou é uma mulher que de alguma maneira não trabalha, né? Trabalha em casa, como é esse trabalho em casa agora, né? É uma realidade que tem estabilidade financeira ou não, ficou tudo muito incerto agora. Quem é essa mulher? Por quais emoções, por quais sensações, por quais vivências ela passa? Qual a região do país essa mulher está inserida? Como é a família dessa mulher? Né? Qual é a cultura local do lugar onde essa mulher está inserida? Quem é essa mulher? Quem é essa mãe? Né? Então, pensando em tudo isso, né, o que o individual traz, a gente precisa também olhar para o coletivo, né? Porque nós somos seres individuais que estamos em um ambiente coletivo. Nós vivemos em sociedade, nós vivemos em um país, em um mundo, em uma cidade. Então, são ambientes coletivos. Nós somos seres de relação. Então, por mais que sejamos indivíduos, estamos em relação com as outras pessoas. Então, o que essa pandemia, que todo esse universo coletivo traz para a gente nesse momento? Né? É uma realidade que tangencia algo trágico, né? Traumático, é algo impensado,
né? Mudou toda a nossa rotina, mudou nosso modo de ser, nosso modo de ver as coisas. Nós estamos aí sendo convidados, né? Convidados quando a gente é convidado para alguma coisa, a gente pode recusar o convite. E agora a gente está sendo, de alguma maneira, obrigado a viver com algumas coisas que fogem ao nosso controle. Como é isso para a gente? Como é essa realidade, né? O que eu filtro? O que eu permito que entra? O que eu não permito entrar, né? Porque todas as pessoas, nós estamos vivendo de uma maneira coletiva um ambiente de medo, de insegurança, de incerteza, enfim. E toda essa realidade coletiva, ela chega até nós. Agora, o que é que eu faço com essa realidade coletiva que me chega? Como isso repercute em mim? Como isso, que emoções isso desencadeia? Eu fico ansiosa, eu fico estressada, eu fico revoltada. O que isso acontece? O que isso faz? Ou eu negligencio tudo isso? Eu finjo que não está acontecendo, eu não olho, não entro em contato, eu me alieno daquilo que está acontecendo para que eu possa administrar isso dentro de mim sem sofrer alguma consequência. Como é que isso repercute em nossas emoções, né? Essa pandemia, ela faz com que ela nos convida a olhar e exercer o repertório de emoções e respostas que nós temos dentro de nós, né? O que importa, o que faz a gente olhar para o indivíduo é muito mais o como ele age em relação àquilo que acontece do que aquilo que realmente acontece. Porque cada um tem a sua resposta própria para dar, tem o seu modo próprio de agir, né? E todo esse universo que nós estamos vivenciando agora nos alerta ao enfrentamento, nos solicita ações de enfrentamento, né? Então, como eu respondo a tudo isso? Como essa mãe se posiciona em relação a tudo isso? Ser mãe é ter uma vantagem, né? Porque ser mãe é lidar com conflitos, é lidar com incertezas, é enfrentar frequentemente situações semelhantes à pandemia, né? Ninguém aprende a ser pai e mãe. Eu costumo dizer que filhos não vêm com manual de instrução, infelizmente, né? A gente estuda para ser médico, para ser psicólogo, advogado, mas quem estuda para ser pai e mãe? A gente lê, a gente tem acesso a muitas teorias, a muitas realidades, o Google hoje em dia, muitos livros, muitas teorias que nos norteiam a como educar um filho, como ser mãe, mas cada realidade é única, cada situação é individual. Então, nós somos frequentemente solicitadas a agir em relação ao desconhecido, a lidar com conflitos. Mas será que eu faço? Será que eu não faço? Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dizer para o meu filho que ele não pode sair nesse momento que ele quer brincar lá fora? Como é que eu vou explicar para o meu filho que ele não pode ir para a escola nesse momento? Né? Então, são conflitos de como fazer, o que fazer, que a gente constantemente é convidada a lidar com isso. E nos superar, né? Porque eu preciso fazer alguma coisa. Mesmo a escolha de não fazer nada já é uma escolha, já é um modo de reagir. Então eu vou me superando a cada momento, a cada fase, a cada idade, a cada questionamento dos filhos. Então, ser mãe nesse processo, ele de alguma maneira a gente já tem algumas vantagens em relação a isso. E a partir de essa gama de realidades que vão nos acontecendo, a gente vai desenvolvendo instrumentos internos. Então, a gente vai se fortalecendo, né? Quem é que antes da maternidade? Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa antes e uma depois da Júlia, né? A maternidade transforma fisicamente o cérebro da mulher, já se transforma. Isso é cientificamente comprovado. Então, a gente vai desenvolvendo instrumentos internos de fortalecimento, modos de agir, resiliência, entre uma série de outras coisas, né? Alguns grandes desafios da maternidade aí, que fazem a gente desenvolver todos esses instrumentos. Nós somos super exigidas, né? As mães, elas vão sendo super exigidas por elas e pelas outras pessoas também, porque mãe não pode fazer assim, porque mãe é exemplo, né? Mães precisam saber como alimentar os filhos.
Mães dão conta de cuidar dos filhos, né? Então, como é isso? Quais super exigências essa mãe tem sido convidada a olhar? Né? As relações de escola, dominar agora recursos tecnológicos com esse homeschooling, fazer aí valer os recursos financeiros, como é que essa mãe tem acesso a isso, as rotinas da casa, organização, agora tem que limpar, cuidar, alimentar, como é que é isso, né? Como é que você lida com isso? Como é que você administra isso no seu dia a dia? E as mães acabam sendo multitarefas, né? Eu faço, mães tarefeiras, fazem, sem às vezes sentir, sem olhar para como isso chega, até onde está meu limite, o que acontece com isso, como eu sinto. E sem olhar, consequentemente, não se acolhem, não se aceitam às vezes, porque eu preciso dar conta disso, mas eu não estou dando conta disso. Eu estou ficando estressada, eu estou ficando cansada, eu fico muito nervosa, eu estou impaciente, né? A gente costuma dizer que tem uma frase até muito conhecida, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então a mãe tem essa culpa inerente à sua realidade, né? Quem aí não tem? O Winnicott já dizia pra gente que o que os filhos precisam realmente é de uma mãe suficientemente boa, né? Não uma mãe perfeita. Mães perfeitas não existem. Sinto muito lhes informar. Existem mães reais, né? Assim como seres humanos. Não existe ser humano perfeito. Existem seres humanos reais. E é com essa realidade que a gente precisa começar a entrar em contato nesse processo. E isso é o autocuidado, o autoconhecimento traz autocuidado, né? Eles são intimamente ligados. Então, olhar para si, cuidar da própria saúde mental, fortalecer as ações e as respostas de enfrentamento são parte de um autocuidado, né? O que é o autocuidado? É qualquer defunção humana reguladora necessária que está sob controle individual, deliberada ou autoincendida. Então, de alguma maneira, o autocuidado depende de mim. Estar bem, muitas vezes, depende muito mais de mim do que dos outros, né? Mas os meus filhos não me ajudam, eu faço tudo, eu arrumo a casa, daqui a pouco tá bagunçada. E o que você está fazendo em relação a isso? Será que você precisa se exigir tanto para esse ambiente totalmente organizado? Ou você consegue flexibilizar isso um pouco, né? Será que você, enquanto mãe, não consegue convidar de alguma maneira os seus filhos a colaborarem com esse processo, né? Com essa colaboração, você aí tem uma liberação do seu tempo, uma liberação desse seu excesso de atividades. Então, isso também é autocuidado. Mas eu só consigo agir com autocuidado quando eu sei o que está acontecendo, quando eu olho para o que eu sinto, quando eu olho para o que está acontecendo. Então, nesse processo todo, a consciência de si é muito importante. Então, olhar o que você está sentindo. Estou me sentindo sobrecarregada, estou me sentindo cansada, estou me sentindo sem paciência, estou me sentindo estressada, com medo, né? Enfim, o que você está sentindo? E se acolha, você tem direito de sentir isso, né? Nós estamos vivendo uma realidade mundial que nos suscita muitas emoções e eu tenho direito de sentir o que eu sinto, né? Agora, o que eu faço com isso é que vai fazer toda a diferença. Qual a minha ação em relação a essa emoção, né? Se acolher mais é um processo muito positivo de autocuidado. Trocar de experiências com outras mães é uma realidade muito positiva. Uma comunidade materna, um grupo de mães, existem muito nas escolas, né? Existem profissionais que trabalham com isso. A internet, aí agora que a gente está sendo convidado muito a ficar nela, existem profissionais que falam sobre isso, eu mesma falo também, mas enfim, a gente tem profissionais que falam, realidades que a gente vivencia e que a gente olha, a gente troca experiências, a gente vê que eu não sou a única a sentir isso. Isso traz um conforto, traz um acalanto.
eu troco experiências, eu vejo como a outra agiu e talvez isso faça sentido na minha realidade, possa me trazer um modo de agir que eu não tinha pensado, né? Buscar profissionais, buscar terapias alternativas que nos tragam esse conforto, essa energia que eu estou precisando. Então, fazer uso de várias coisas, meditação, alterar a respiração, exercícios de meditação guiada, óleos essenciais. Eu mesma aqui, olha, tenho óleos essenciais. Então, a gente pode buscar profissionais de psicologia, né? Encontrar uma rede de apoio que nos traga benefícios para lidar com a realidade que eu estou vivenciando. Aceitar os meus limites. Eu não consigo mais a partir de agora. Agora eu preciso de ajuda de alguém, né? Isso é uma chave para que a gente consiga lidar com e enfrentar aquilo que está acontecendo. Pensar em outras possibilidades de enfrentar essa convivência em casa, né? Então, solicitar, aprender a desenvolver a cooperação de todo mundo, a colaboração dos filhos, desenvolver essa habilidade neles. Tudo isso traz ensinamentos riquíssimos para a vida, né? Rotinas, estabelecer rotinas, programar, ter a segurança, já que tudo ao meu redor está inseguro, dentro de casa eu tenho uma segurança. Segurança de saber o que eu preciso fazer, como eu vou fazer. Hoje eu vou acordar, ter um objetivo, uma motivação. Hoje é dia disso, hoje eu vou fazer assim, né? Dividir essas tarefas. São maneiras de autocuidado para nós, enquanto mães, para nós enquanto pessoas e para nós enquanto família. Encontrar aspectos positivos nesse cenário. A gente às vezes olha para o copo meio vazio, né? A gente precisa às vezes entender, enxergar que existe um benefício, um aprendizado, um aprimoramento a ser desenvolvido e que está sendo desenvolvido em tudo isso. Então, a convivência com as pessoas, a gente antes não fazia, antes eu não ficava com os meus filhos porque eu não tinha tempo. Antes a gente não tinha esse momento de convivência porque a gente tinha uma série de outras coisas para fazer. Agora nós estamos em casa. Nós estamos convivendo, né? Vamos estar presentes, né? Presentes, não presente aqui, né? Porque a maioria, a grande parte aí se alimenta vendo TV ou fica no celular, né? A gente tem que dar uma resposta, tem que trabalhar. Então separe o tempo do trabalho, o tempo da alimentação, o tempo do convívio, para que estejamos presentes em cada uma dessas realidades, né? Porque a minha atenção focada, ela desencadeia uma série de benefícios. Agora, quando eu divido, eu não estou em lugar nenhum, né? Ter mais flexibilidade com a gente hoje é um benefício também, né? Eu tenho flexibilidade de horários, eu tenho flexibilidade de funções, né? Quando eu encontrar um equilíbrio para tudo isso dentro da minha realidade, eu posso trazer isso ao meu favor. Eu tenho mais tempo hoje. Antes eu não tinha tempo. Eu não conseguia me alimentar direito, não conseguia dormir direito, não conseguia estar com a família direito, porque eu não tinha tempo. Hoje eu tenho tempo. E tenho bastante. Nós estamos com mais tempo, né? Tudo que acontece hoje, a gente vai lembrar daqui a um tempo. Então vamos aproveitar e criar memórias positivas, memórias de aprendizado, memórias de envolvimento, né? Até momentos traumáticos, momentos de mudança, momentos de desconforto, podem gerar memórias positivas. Então vamos pensar, por exemplo, na a gestação, né? A gente tem o desconforto físico, alteração do corpo, tem uma série de dúvidas, de conflitos do que fazer, como fazer, o que é melhor, o que não é. Mas mesmo assim a gente sente saudade de estar grávida, né? Enfim, cada um a seu modo. Crie memórias boas, né? Pare para olhar esse filho, essa família, como está seu filho, hoje ele está mais quietinho, chega perto, ele precisa de mais carinho, dê carinho, né? Hoje seu filho está agitado, está alegre, está aí brincalhão, dê espaço, né? Aprenda a olhar esse filho, essa família e se posicionar em relação a isso, assim como você vai aprendendo a fazer isso em relação a você também, né? Perceber os seus limites, os limites dos outros, o limite dessa relação, até onde eu vou, até onde o outro vai, né? Onde a gente se encontra.
perceber também que nós estamos sendo limitados a sair, limitados a nos relacionar, ao modo como fazer, ao modo como chegar perto, eu posso abraçar, não posso. Então, nós estamos tendo vários limites impostos, mas que se a gente parar para pensar, não é algo que a gente tanto tem pedido, ou tanto tem precisado, ou lembrado que está faltando. Pessoas sem limites de tempo, sem limites de conduta, né? A gente está aprendendo sobre limites. Vamos repensar valores, né? Eu cuido de mim, eu não saio, mas é por mim ou pelo outro também, né? É um cuidado, eu ajo assim, eu vou agir assim porque agora nós temos o toque de recolher, ou porque eu tenho uma consciência de que eu preciso me resguardar, eu preciso cuidar de mim, preciso cuidar do outro, né? São valores. Conversar sobre isso com a família, conversar sobre isso com os filhos, servir de exemplo. A gente não faz isso por conta disso, a gente age assim por conta daquilo. Hoje eu estou me sentindo triste, chateada, então eu vou ficar um pouquinho mais quietinha. Eu vou esperar essa emoção passar, vou me acolher em relação a isso. São exemplos, são ensinamentos, né? Então, esse cenário, ele embora tenha uma realidade coletiva, uma realidade de transformações aí que são desconfortáveis e desconhecidas, ele traz os aspectos muito positivos para a convivência familiar. E aí, quando a gente pensa em desconforto, em realidades que nos trazem medo, insegurança, nos geram sensações e emoções desconfortáveis, a gente logo lembra do colinho da mãe, né? Então, nesse processo todo, qual é o colo que eu vou buscar? Quando a gente sente isso, qual colo eu vou buscar, né? Em toda essa realidade. Se a gente pensar na premissa de ser adulto é lidar com aquilo que acontece. É estar consciente daquilo que se pode fazer, ter a assertividade das ações, se posicionar em relação a isso, ter os limites, né? Entrar em contato com as pessoas e cuidar de si. Nós, enquanto adultos, somos responsáveis por nós. Então, qual é o primeiro lugar que de alguma maneira eu vou buscar um colo? É a mim mesma, né? Eu mesma posso me atender, eu mesma posso olhar para o que eu preciso. Se eu não consigo, se eu preciso de outros recursos, eu vou me dispor a ir atrás deles, eu vou me dispor a aprendê-los, né? Mas é uma realidade minha, enquanto adulta. Crianças têm o autossuporte, elas precisam de um heterossuporte, elas ainda não têm o autossuporte desenvolvido. Então, elas precisam de um heterossuporte, alguém que vá lá e supra as necessidades, né? A criança está com fome, ela precisa de alguém que lhe dê alimento, ela está cansada, está estressada, ela precisa de alguém que a ensine que então isso é a hora de dormir. Enfim, a criança precisa de um heterossuporte para vir atender às suas necessidades. Teoricamente, na vida adulta, nós já fomos desenvolvendo habilidades e recursos internos para ter um autossuporte que supre as necessidades. Então, as respostas que a gente precisa estão dentro de nós. E como é que a gente faz isso? Olhando para si, olhando, né? O que eu estou sentindo? Nossa, mas eu não dou conta mais de fazer tudo isso pelos meus filhos. Então, eu estou enxergando os meus limites. Nossa, mas eu estou me sentindo tão cansada hoje. Ok, a partir daí, a partir de olhar para si, eu vou entender o que eu estou sentindo, eu vou ver o que eu estou pensando. Nossa, mas eu tenho que fazer tudo isso, gente. Eu tenho que fazer tudo isso hoje. Será que você precisa mesmo fazer tudo hoje? Ou você pode encontrar outras maneiras de agir e de conduzir a sua realidade, aquilo que precisa ser feito dentro dos seus limites. Eu posso fazer isso, mas eu não consigo ultrapassar isso, eu não consigo fazer mais do que eu já fiz hoje. Então eu paro e amanhã eu continuo, né? Nada melhor do que um dia após o outro e uma noite no meio, para que a gente se reponha as energias, para que a gente refaça o nosso equilíbrio, para que a gente renove as nossas forças, né? Ter consciência de nós.
o que sente, o que pensa, como isso me atinge, o que eu estou fazendo aqui, até onde eu vou, até onde eu não vou. Ter consciência de si, né? É um processo de autocuidado, de autoconhecimento primordial, enquanto mãe, enquanto pessoa, né? Então, quanto mais consciente da mãe que eu sou, da mãe que eu posso ser, mais eu vou conseguir desenvolver recursos e mecanismos para ser a melhor mãe que eu posso ser. Real, não imaginária, né? É possível, então, a gente estar bem em plena pandemia, né? Quando a gente olha o estar bem individual e o estar bem coletivo, a gente consegue entender que eu tenho os meus limites, eu tenho as minhas necessidades, e frente ao que o coletivo está trazendo para mim de sensações, de pensamentos, as necessidades do meu grupo familiar, eu vou conseguindo intercalar essa realidade, né? Eu vou colocar uma em relação à outra e fazer com que gire num sistema uniforme. O que eu posso, o que eu devo atender, o que eu posso atender, até onde eu posso ir em relação a esse coletivo, né? Fazer do limão uma limonada. Então, a gente pode transformar toda essa realidade maluca que a gente está vivendo em algo positivo. Nós estamos sendo agora muito convidados a olhar para a gente. Então, esse momento está trazendo benefícios em relação ao crescimento pessoal, se a gente parar para olhar nesse sentido, né? Então, o modo como tudo isso me afeta diz muito mais do modo como eu sou, de quem eu sou, de como eu enfrento minha realidade. Então, agora, ter consciência passa a ser a chave de ouro para o bem-estar dessa mãe, né? Eu sou assim, eu sou esse tipo de mãe, tá tudo certo, né? Eu não sou igual a Maria, eu sou a Joana, eu não sou a Maria. A Maria, ela foi criada com a história dela, a realidade dela, ela tem os valores dela, ela tem as histórias, os recursos dela. Eu tenho os meus. E esses recursos são os que eu vou utilizar para lidar com a realidade. Então, eu vou entender os meus limites, eu vou fortalecer cada vez mais e desenvolver cada vez as minhas próprias habilidades, que são o meu modo de ser único, individual. Eu vou saber e aceitar como eu sou, me acolher assim, com as minhas imperfeições, com as minhas limitações, com aquilo que eu tenho de melhor, né? Nós somos humanos, né? São polaridades que agem continuadamente em nós, positivo, negativo, bom, ruim, né? Essa realidade faz com que a gente olhe com segurança e consciência para quem eu sou. A partir desse momento, eu consigo entender aquilo que eu preciso. E aí eu vou buscar o autocuidado. E aí eu vou fortalecer aquilo, buscar o autoconhecimento. Vou fortalecer aquilo que eu preciso desenvolver para estar mais consciente em minhas relações, aqui e agora, nesse momento presente. É aqui que eu preciso estar. Ok? Acho que eu falei bastante, né? Eu quis trazer essa reflexão para a gente olhar em relação a isso, né? A nós, mães reais, com seus limites, com as suas imperfeições, mas com tudo aquilo que nós temos de recursos e histórias. Então, me coloco à disposição, agradeço a confiança em meu trabalho, o convite para participar desse momento da psicologia online em prol de uma realidade tão necessária, né? E me coloco à disposição para quem quiser fazer um contato, segue aí nos meus contatos, para quem quiser falar, tirar dúvidas, questionamentos, falar sobre, conversar, estou aqui à disposição, ok?